Olá, meus amigos do Bibliomania F1, sejam bem-vindos à 12ª edição da temporada 2023 do nosso Bibliocast, vídeo de análise dos finais de semana de corrida. E nesse vídeo nós vamos falar tudo o que aconteceu, todas as informações do que aconteceu nos treinos de sexta e sábado no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita. Esse circuito será a sede da segunda etapa da temporada 2023 do Mundial de Fórmula 1. Como sempre, peço a vocês aí que deixem o seu like, se vocês gostam desse vídeo. Também siga a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, Bibliomania F1, no Facebook também, Bibliomania F1, também no nosso Kawaii, Bibliomania F1, e também no Instagram, Biblio F1. Se você não puder acompanhar ao vivo, já te faço o convite. Essa live, esse vídeo, estará daqui a pouco lá no YouTube do Bibliomania F1. Então, podem ir lá, Bibliomania F1, e confiram todas as análises. Vocês também podem participar, quem estiver ao vivo, por exemplo, aqui o Cleidston, colocando aqui, valeu aqui. Cleidston, obrigado aí por nos acompanhar. Vocês podem mandar a mensagem de vocês podem mandar suas participações, que vamos comentar aqui ao vivo tudo o que aconteceu e, claro, também comentar a pergunta de vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Sem mais delongas, vamos abrir a biblioteca da Fórmula 1 mais uma vez e falarmos sobre os treinos para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, segunda etapa do campeonato de 2023 da Fórmula 1. Para começar, vamos falar o que teve de troca de componentes durante a sexta e também no sábado. O Max Verstappen trocou o seu câmbio, o jogo completo do câmbio, vai utilizar o segundo conjunto, ou seja, ele não será punido. Sérgio Pérez também trocou o câmbio, trocou a bateria também e a central eletrônica. Como é a segunda unidade de cada um, ele também não será punido. Carlos Sainz vai utilizar o seu segundo motor de combustão interna e o Charles Leclerc vai utilizar seu segundo motor, seu segundo MGU-H e a sua terceira unidade da central eletrônica. Aí, o Charles Leclerc, com essa troca, tomou 10 posições de punição no grid de largada. O Lando Norris trocou quase tudo, trocou motor, trocou turbo, trocou o MGU-H, trocou o MGU-K e o sistema de escape. E o Nick De Vries, que teve problemas no treino livre 3, que eu já posso até adiantar para vocês, trocou tudo também. Trocou motor, turbo, MGU-H, MGU-K, sistema de escape e também a central eletrônica. Mais uma vez, como é a segunda unidade de cada componente, não haverá punição. Antes de continuarmos, falarmos agora sobre o desempenho de cada dupla, de cada piloto. O Cleidston perguntou aqui, quando que a Volkswagen vai entrar na Fórmula 1? Na verdade, já entrou pela Audi, tá? Só que aí já começou os investimentos em cima da Sauber. A Sauber ainda é Alfa Romeo, só que a partir de 2024, ou seja, na próxima temporada, já vai estar com influência da Audi. Influência em que sentido? A Alfa Romeo sai da equipe e aí já começa a injetar a Volkswagen, através da Audi, já começa a injetar dinheiro na Sauber, ou seja, em 2024 serão 25% da equipe que o grupo Volkswagen vai comprar, em 2025 serão 50%, e em 2026 serão 75%. E aí já vai ser majoritário. Então, vai ser a partir da próxima temporada. Porém, essas cores que a Alfa Romeo tem atualmente, o vermelho e o preto, já é característica da Audi, tá? Nesse ponto. Então, já é o início da entrada do grupo Volkswagen na Fórmula 1. Então, agora, vamos começar aqui a falar sobre o desempenho de cada piloto durante o fim de semana,
começando pela dupla da Williams. Logan Sargent e o Alexander Albon. Eles tomaram, né, pelo menos os 2 primeiros dias, dos 2 primeiros treinos, perdão, né, na sexta-feira, eles tomaram posturas completamente diferentes de estratégia. Enquanto que o Albon treinou muito no primeiro treino, que era com sol a pino, não era nas características da prova, ele treinou com pneu duro e com pneu macio, enquanto que o Sargent treinou o contrário. Foi com pneu médio a maioria do tempo e depois com pneu macio. Já no segundo treino livre, onde eles fazem a simulação de corrida, foi um fato bastante interessante. O Albon treinou metade do tempo com pneus novos, médios e macios, e ele fez a simulação de corrida com pneus médios usados. O Sargent fez a estratégia de colocar pneus duros, pneus macios, novos no início, e a sua simulação de corrida foi praticamente com pneu duro usado. Ou seja, a equipe Williams utilizou de 2 informações diferentes dos seus pilotos, dos seus compostos de pneus, para tentar conseguir colher informações para a corrida. Tanto que no terceiro treino livre, que aconteceu no sábado, no período da manhã aqui no Brasil, eles só andaram com pneu macio, e principalmente pneu macio novo. Eles só tiveram 2 voltas, e voltas bem lentas, com pneu macio usado. Ou seja, eles utilizaram apenas um jogo de pneu duro, eles utilizaram vários pneus macios, eles vão arriscar, eles podem arriscar utilizarem um pneu de uma longa duração para tentar escalar o pelotão. É isso que eles podem tentar fazer de acordo, é só uma suposição, mas de acordo com tudo que eles utilizaram de pneus, de especificação de pneus durante esses treinos livres. A próxima equipe, vamos falar então da equipe Ferrari. A equipe Ferrari que já tem a primeira punição para o Charles Leclerc, né, por conta da troca da central eletrônica do carro, é a terceira troca, né, então é mais complicado já tomar uma punição logo de início. Porém, a Ferrari apostou bem diferente. Seus pilotos utilizaram estratégias quase iguais. Tirando a do segundo treino livre, que foi uma simulação de corrida, eles utilizaram praticamente o pneu duro no primeiro treino livre, junto com uma tentativa de fazer volta rápida com um pneu macio, mas o Leclerc utilizou em apenas 3 voltas, enquanto o Sainz utilizou em 6. No segundo treino livre, eles fizeram a simulação de corrida, fizeram simulações de corrida completamente diferentes. Enquanto o Charles Leclerc ele treinou a sua simulação com pneu médio usado, o Sainz fez a maioria das voltas com pneu macio usado e depois utilizou um pouco do médio. Ou seja, 2 estratégias completamente diferentes. O Leclerc, a gente sabe que vai largar no meio do pelotão, e o Sainz vai largar em sexto. Então, sexto ou quinto, né, de acordo com a punição. A gente vai ver daqui a pouco no grid de largada aqui que a gente vai exibir. Mas eles utilizaram 2 estratégias completamente diferentes. O terceiro treino livre, eles andaram com 2 tipos de pneus, com pneus médios e no final com macios. Então a Ferrari vai buscar algum jeito também de tentar escalar o pelotão e mostrar que seu carro não está tendo tanto problema assim. O problema maior é a confiabilidade, apesar deles não terem se encontrado em nenhum fim de semana. Eles não conseguiram andar direito durante todo o final de semana. Então é mais complicado ver o que a Ferrari vai fazer durante essa corrida, né, que vai acontecer no domingo. Falando agora da Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon tiveram um final de semana muito produtivo, os dois. A Alpine demonstrou uma melhora, né, pouca, mas demonstrou,
durante o seu desempenho no final de semana, principalmente o Gasly conseguiu andar muito bem, né? Apesar dele ter feito um tempo pior do que o Esteban Ocon, né? Tomou quase meio segundo, mas ele fez um ótimo final de semana. O Ocon ele não se destacou muito, pelo menos ele não foi muito mostrado. Eles utilizaram estratégias praticamente idênticas, porém, aquela velha mudança na simulação de corrida. Por quê? Enquanto que no primeiro treino livre eles utilizaram exatamente os mesmos compostos, pneu médio usado, né, e o pneu macio novo, a simulação de corrida deles, enquanto o Pierre Gasly utilizou por mais tempo o pneu macio, o Ocon utilizou o pneu médio. São essas as diferenças. É uma diferença que a gente percebe em todas as equipes. A simulação de corrida são duas simulações diferentes. São duas partes diferentes, né? A gente já viu isso agora na Ferrari e está vendo isso também na Alpine. E ainda, o circuito de Jeddah é um circuito liso. O asfalto não é tão abrasivo. Então, permite essa mudança de estratégia. E tem mais uma característica diferente das outras duas equipes que eu falei anteriormente. A Alpine não utilizou pneu duro em nenhum momento. Ou seja, para a corrida, os dois pilotos têm pneu duro zero. Eles podem arriscar fazer uma parada só. Uma parada bem longa, um stint bem longo, para tentar ganhar posições. Eles podem fazer isso. Eles têm como fazer isso, já que eles não utilizaram os pneus duros durante todo o final de semana. Agora, da mesma forma que eles não utilizaram, eles também não sabem para essa pista qual vai ser o comportamento do carro, o que é importante. Eles não vão saber como é que o carro vai ter de desempenho com os pneus duros. E os pneus duros para essa pista não se mostraram tão rápidos, não para as outras equipes. Falando agora da Aston Martin, de Fernando Alonso e Lance Stroll, eles utilizaram uma estratégia totalmente diferente com relação aos seus adversários, sem dúvida alguma. O Alonso se mostrando em forma, se mostrando motivado, mostrando rápido. O Lance Stroll quase marcou a pole hoje, quase. Se não fosse um erro que ele cometeu na última parcial, ele brigaria com a pole position com o Sérgio Pérez, mas ele não conseguiu, ele cometeu um pequeno erro. Eles começaram o final de semana só utilizando pneus macios no primeiro treino livre, novos e usados. No segundo treino livre, que é à noite lá na Arábia Saudita, eles começaram com os pneus médios. O Alonso fez simplesmente uma única tentativa com pneu macio novo para marcar a volta. E ele fez a simulação de corrida com pneu médio usado. O Stroll não. O Stroll fez um stint com pneu médio, o início, pneu médio novo. Ele fez um outro stint com pneu macio novo, e não foi apenas uma tentativa, ele realizou 3 tentativas, e a sua melhor volta foi na segunda tentativa, ainda por cima, e ele fez a simulação de corrida dele com pneu macio usado. Só para vocês verem também como esse circuito de Jeddah permite essa variação, permite essas mudanças de estratégia, né, de acerto, tanto um andando com pneu médio e o outro andando com pneu macio. No terceiro treino livre, eles utilizaram estratégias praticamente iguais, usaram os 3 tipos de pneu, fizeram a volta de instalação com pneu médio, fizeram um stint é o período, com pneu duro novo e também com pneus macios novos e usados. Então, eles vão ter apenas um pneu novo, duro novo, e eles terão também um pneu médio novo. Agora, qual dos dois vai utilizar?
esse pneu médio. O Stroll, por exemplo, tem 2 pneus médios novos. Ele vai ter pneu 0 km dos 2 tipos. O Alonso também. Ele vai ter, se ele não for largar com eles. Mas eles têm os 2 compostos. Ele só vai ter um duro. Mas eles sabem muito bem como é que é o comportamento do carro. Isso eles viram hoje e isso também é fundamental. Falando agora da Mercedes, a equipe Mercedes passando por dificuldades durante a sexta e também o sábado, e também no sábado, eles fizeram também a variação na simulação de corrida. Eles não seguiram apenas que ou vão largar todos de pneu macio, fazer a simulação de pneu macio ou de pneu médio. Eles variaram. O Hamilton fez a simulação de corrida com pneu macio. O Russell fez de pneu médio. Só que o restante dos dias, dos treinos, né, tanto o primeiro treino livre quanto o terceiro, eles fizeram quase exatamente a mesma coisa. Enquanto que o Hamilton andou mais com o pneu duro no primeiro treino livre, o Russell andou apenas em um período. O Hamilton andou um período com novo e um período com usado. Ou seja, eles têm também um jogo de pneu novo, pneu duro novo. Só que o Russell andou mais com o pneu macio do carro. Ele andou com os pneus macios. Então, isso aí já ajuda bastante ele a ver como é que ele vai fazer essa estratégia de andar com o pneu mais rápido, com o pneu que desgasta mais, porém com a chance de conseguir, com o pneu que dure mais, esticar a sua corrida. Foi isso que foi testado durante esses treinos. Falando agora da equipe Haas, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg andaram praticamente juntos. O Hülkenberg andou muito mais, o Hülkenberg. Também, ele já tem a experiência do ano passado também, porque ele competiu pela Aston Martin no ano passado. Ele andou bem mais. Ele teve uma experiência maior, principalmente com os 3 tipos de pneus. No primeiro treino livre, não. Eles utilizaram a mesma estratégia. Primeiro, pneu duro, novo, pneu macio, novo e pneu duro usado. No segundo treino livre, a estratégia foi totalmente diferente. Enquanto que o Magnussen utilizou o seu segundo jogo de pneu duro, e já gastou o pneu duro, depois ele andou só com o macio, Hülkenberg não. Hülkenberg andou com o pneu médio novo, andou com macio novo para fazer suas voltas, né, suas voltas rápidas, e depois ele foi utilizar pneu médio novo, médio usado, perdão. Ele usou pneu médio usado. Ou seja, é totalmente diferente o acerto de um e do outro. Esse é totalmente diferente. E, em compensação, no terceiro treino livre, o Hülkenberg ele andou bem mais e fez 2 períodos de pneus médios contra um período do Kevin Magnussen. E ainda deu tempo deles fazerem um período de pneu macio durante todo esse treino. Então, foi um acerto totalmente diferente, uma estratégia totalmente diferente, 2 pilotos experientes, mas veremos na corrida como é que vai ser, sendo que a Haas não conseguiu ficar entre os 10 primeiros, com nenhum dos 2 pilotos. Pode facilitar essa estratégia do pneu duro para o Hülkenberg? Pode. O Magnussen pode correr o risco de fazer 2 paradas? Também pode. Não vamos esquecer que a corrida tem 50 voltas e é um percurso de 6 quilômetros. Ou seja, eles podem fazer 2 paradas. Não é certeza, mas eles podem fazer 2 paradas. E o carro da Haas não é tão equilibrado quanto o carro, por exemplo, da Red Bull, que consegue fazer um número maior de voltas com os pneus usados. Falando agora da, entre aspas, a surpresa do final de semana, a equipe McLaren. A McLaren, que não estava andando tão bem assim, o seu carro, o seu conjunto mostrou dificuldades também para o circuito da Arábia Saudita, mas tivemos a grata surpresa de vermos Oscar Piastri entre os 10 primeiros colocados e um erro infantil de Lando Norris durante o treino classificatório, onde ele, ao fazer uma das curvas do circuito, se eu não me engano foi a curva 12
ou foi a última curva, ele estreitou demais a curva e acabou quebrando a roda. Isso lhe custou uma melhor posição na prova, no grid de largada, perdão. Isso fez com que ele conseguisse o 19º tempo e ver a pressão começar a aumentar, porque o Piastri conseguiu chegar no Q3. Então vocês imaginam, o Piastri conseguiu andar tanto quanto o Norris durante todos os treinos. Nos 2 treinos de sexta-feira, eles utilizaram estratégias iguais de tipos de pneus, só que no terceiro treino livre, o Norris só andou com pneu macio, enquanto que o Piastri revezou entre o macio e o médio. Eles têm um pneu novo, duro. Cada um tem um pneu duro novo. Mas o Norris viu hoje a pressão dele aumentar um pouco por conta desse resultado de um piloto que não conhecia a pista, nunca competiu lá e conseguir chegar entre os 10 primeiros. É uma pressão que o Lando Norris não contava, principalmente já na segunda prova. Agora falando da equipe Red Bull, todo mundo já viu a chamada do vídeo, né? Foi a equipe dominadora do final de semana, sem sombra de dúvida. Mas por que eu estou falando a equipe e não o piloto? Muito simples. A equipe, porque o Verstappen liderou os 3 treinos livres e com muita facilidade. Ele conseguiu colocar meio segundo de vantagem em relação ao seu companheiro de equipe. Meio segundo. E não foi apenas uma vez, foram 2 vezes. E no segundo treino livre ele ainda conseguiu colocar 3 décimos ainda. E conseguia bater o tempo do seu companheiro e ainda com o pneu duro. Com o pneu duro. O Pérez conseguiu se aproximar dele apenas colocando pneus macios. Por isso que eu coloquei na chamada que foi a equipe dominadora. No treino classificatório, o Verstappen teve problema de semi-eixo. Ele vai largar em 15º por conta desse problema no carro e o Sérgio Pérez fez a pole. Por isso a equipe dominadora. Eles fizeram estratégias praticamente idênticas à equipe Red Bull. Praticamente idênticas. Tirando a simulação de corrida, que o Verstappen foi com pneu macio e o Pérez foi com pneu novo, e no terceiro treino livre, o Max Verstappen experimentou o pneu duro. O Pérez não. O Pérez não utilizou. E o Pérez ainda vai largar na pole. Ele pode conservar seus pneus para conseguir andar mais tempo. Ele é capaz disso. E ainda vai ter os 2 pneus duros novos à disposição. O Verstappen, vindo lá de trás, vai largar. A gente não sabe com o que ele vai largar. A pista não é tão fácil de passar. Ele vai ter um pouco de dificuldade para passar, apesar do seu conjunto estar bem à frente. Mas ele pode arriscar ou esticar ou colocar um pneu macio e tentar acelerar o máximo que pode. Mas ele mostrou que a Red Bull mostrou esse final de semana que é o carro a ser batido sem dúvida alguma. Agora, o Alonso larga em segundo. O Alonso. O Pérez, ele tem que largar muito bem, porque o Alonso pode assumir essa liderança. Então, o Pérez, que em algumas corridas ele já não larga tão bem assim, ele vai ter que largar bem para se manter na frente. Ele pode perder essa liderança, e se ele perder essa liderança, vai ficar muito complicado. Falando agora da AlphaTauri, a AlphaTauri foi a equipe que mais passou dificuldades durante todo esse final de semana, não mostrou em nenhum momento estar competitiva. Tiveram desempenhos idênticos do treino classificatório. O Nick De Vries, ele está aprendendo a pista ainda, está aprendendo com a equipe, está aprendendo o comportamento de um carro de Fórmula 1 num circuito de rua, que é a primeira vez que ele está competindo num circuito de rua com esse tipo de carro. Ele teve problemas, tanto que ele não fez o terceiro treino livre, e em todos os outros
2 treinos e no classificatório, ele tomou o tempo do Tsunoda. O Tsunoda quase, eu digo quase, se classificou para o Q2. Foi por 1/100º que ele ficou em 16º lugar. Mas esse final de semana o De Vries realmente está vendo o que é a Fórmula 1 de verdade. É apenas que ele é campeão da Fórmula E que vai dar tudo certo, que ele vai dar bem. Na verdade, ele está tomando tempo do Tsunoda durante esse treino. Ele tomou e na corrida vai ser complicado dele se recuperar. Por último, vamos falar da Alfa Romeo, da Sauber. Tiveram um desempenho mediano. A Alfa Romeo andaram até bem em algumas partes do treino, né? O Guan Yu Zhou e o Valtteri Bottas tiveram estratégias muito diferentes. Eu já posso falar para vocês que o Guan Yu Zhou ele não tem pneu duro novo, ele não tem, ele só tem pneu duro usado. O Valtteri Bottas não, o Valtteri Bottas economizou bastante, tanto o pneu duro quanto o pneu médio. Ele tem os dois, ele tem um exemplar dos dois à disposição, novos os carros, novos pneus. Mas a equipe Alfa Romeo realmente tem muito ainda, Sauber Alfa Romeo, tem muito ainda com que se desenvolver com esse chassi. O chassi é promissor, mas ainda tem muito com que se desenvolver. Durante os treinos, o Bottas ele treinou muito mais a durabilidade do carro, tanto que ele andou no primeiro treino livre mais com pneu médio e no segundo treino livre com pneu duro. Ele fez a simulação com pneu metade duro, né, uma parte com pneu duro e a outra parte com pneu novo, ambos usados. O Guan Yu Zhou não. O Guan Yu Zhou utilizou duro, novo e usado e pneu macio novo. No terceiro treino livre, ambos utilizaram pneus macios, novo e pneu macio usado. Então, muitas informações eles recolheram. Agora é ver como é que vai ser a estratégia durante a corrida. Vamos então ver como é que ficou o grid de largada para a corrida da Arábia Saudita, segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Na pole ficou Sérgio Pérez, seguido por Fernando Alonso, George Russell, Carlos Sainz. Em quinto, Lance Stroll. O Stroll perdeu a pole hoje. Novamente, ele perdeu. O Esteban Ocon conseguiu um excelente sexto lugar no grid. Lewis Hamilton em sétimo. Oscar Piastri em oitavo. Pierre Gasly em nono. Nico Hülkenberg foi a única Haas conseguiu o 10º lugar. Guan Yu Zhou, 11º. O Charles Leclerc, que vai largar em 12º por conta da punição da troca da central eletrônica. O Charles Leclerc conseguiu ficar 1/10 do tempo do Pérez, tá? Mas ele larga em 12º. Kevin Magnussen em 13º. Valtteri Bottas, 14º. Max Verstappen, 15º. Ele vai vir babando, ele vai tentar escalar esse pelotão de qualquer maneira para conquistar pontos. Yuki Tsunoda, 16º. Alexander Albon, 17º. Nick De Vries, 18º. Lando Norris, 19º. E Logan Sargent na última posição. O que esperar da corrida? Vai ser uma corrida muito movimentada, principalmente pela recuperação do Leclerc e do Verstappen, que estão fora dos 10 primeiros colocados, como vocês puderam ver aí. A pista ela é apertada por ser um circuito de rua e é um circuito de rua rápido, ou seja, vai ter trenzinho, vai ter competidor segurando os outros com certeza, mas não vai ser uma corrida chata, nunca foi na verdade. É uma corrida bastante interessante. E para você ultrapassar lá dentro, você vai ter que arriscar. E muito piloto vai arriscar. E podemos ter surpresas no pódio, podemos ver um desempenho bom do Pérez ou não, vai depender muito da largada dele. Tem muita gente acreditando que pode ser a primeira vitória do Alonso. A Aston Martin não é tão boa assim em ritmo de corrida, em comparação à Red Bull. A Red Bull em ritmo de corrida é muito melhor, mas vai depender da largada. E o Alonso a gente sabe que é osso duro de passar. E a briga no pelotão intermediário vai estar muito interessante, com o Piastri com chance de pontuar,
o Ocon e o Gasly para conseguir alguns pontos para a Alpine. Vocês podem ter certeza que eles vão brigar. A Alfa Romeo vai tentar brigar também, principalmente com o Bottas. O Guan Yu Zhou não sei se vai conseguir alguma coisa. A Alfa Tauri e a Williams vão brigar lá atrás. Sem dúvida alguma vão brigar lá atrás. Eles não vão conseguir escalar muito esse pelotão, principalmente pelos carros que tem. A Williams melhorou, sem dúvida alguma, mas a Alfa Tauri está com seus problemas. Realmente é um carro que falta muito ainda e não tem esse desenvolvimento todo, essa velocidade toda. Tá bom? Pessoal, esperar também da Ferrari, é claro. Tem a Ferrari, tem a Mercedes. Vai ser uma corrida muito interessante e vocês irão acompanhar aqui no canal do Bibliomania F1 a live de análise da corrida, o vídeo de análise da corrida, no domingo, a partir das 18 horas. A partir das 6 horas da tarde, nós vamos fazer a análise da corrida. Nós vamos, se tiver alguma mudança de componente, de parque fechado, também nós vamos noticiar aqui. E, claro, teremos a escolha também do destaque positivo, troféu Bíblio, e também do troféu Joinha, o destaque negativo. Para encerrar, o Getúlio colocou aqui, ó, quem vai ganhar a corrida vai ser o Fernando Alonso. Vai depender da largada dele, viu, Getúlio? Vai depender da largada dele. Todo mundo sabe que ele é difícil ultrapassar. Se ele conseguir assumir a liderança, ele tem essa chance de vitória. Com certeza ele tem. Veremos amanhã, tá bom? Pessoal, a 12ª edição do nosso Bibliocast vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos pela audiência, quero agradecer a todos pela atenção. Como sempre, deixem seu like no vídeo, sigam a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, Bibliomania F1, inclusive esse vídeo daqui a pouco estará lá, no Facebook, Bibliomania F1, também no nosso Kawaii, Bibliomania F1, e no Instagram, Biblio F1. Marcamos um novo encontro amanhã, domingo, a partir das 18 horas, com a análise de tudo que aconteceu no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Um grande abraço a todos e até lá.